Você está preparado para liderar a maior virada da contabilidade pública rumo a 2027? A chegada da norma brasileira de contabilidade técnica aplicada ao setor público, a NBC-TSP 37, muda tudo no ativo imobilizado e exige o seu protagonismo agora. É com essa energia que abrimos a temporada de 2026 da Escola Técnica de Contabilidade Pública. Serão apenas 4 episódios decisivos, sempre às sextas-feiras, dias 26 de junho, 3 de julho, 14 de agosto e 25 de setembro. Garanta a sua conformidade, conquiste segurança prática e transforme o patrimônio público com a gente. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Márcio José Assumpção, conselheiro efetivo do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná. Hoje, o tema central é a transição da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público 07, a NBC-TSP 07, para a Norma Brasileira de Contabilidade Pública, a NBC-TSP 37, focada no ativo imobilizado. Vamos analisar de forma objetiva o novo processo de convergência às normas internacionais, as IPSAS, detalhando as regras de depreciação, reavaliação, mensuração e redução ao valor recuperável, além de antecipar os principais desafios práticos e cuidados necessários que os profissionais da contabilidade aplicada ao setor público devem adotar para garantir a correta aplicação da norma. Antes de começarmos, este vídeo tem 7 dias para ser hypado. Se você valoriza conteúdo técnico de qualidade, clique em hypar e ajude a nossa classe contábil a ganhar relevância no YouTube. E para nos guiar, recebemos o professor e meu amigo Thiago de Moura. Olá, Márcio. Tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo. O Thiago é doutorando em contabilidade, mestre e especialista em administração pública, além de especialista em contabilidade pública e LRF. É graduado em ciências contábeis e administração de empresas. Atualmente, atua como contador cedido à Coordenação Geral de Contabilidade de Custos da Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho e Emprego. É professor de sistemas contábeis e orçamentários para servidores públicos. Coordenador nacional do Comitê de Contabilidade Aplicada ao Setor Público do ICB e membro da Comissão do Contador Público do CRC Paraná. Professor Thiago, é um privilégio tê-lo conosco. A palavra é sua. Olá, Márcio. Muito obrigado pela apresentação. É uma honra estar aqui e hoje vamos instigar os profissionais da contabilidade a procurar ali melhor se alinhar com essa transição da NBC-TSP 37. Então, vamos aqui ao que interessa hoje. A gente vai tratar de um tema muito relevante, né? Estamos saindo de uma norma que é muito relevante, né, que trata do ativo imobilizado, que é a NBC-TSP 07, e entrando em uma nova era, entrando na NBC-TSP 37, tá? Então, a gente vai falar um pouco do que a gente tem de novo aqui, né? Bom, aqui a gente vai seguir um pouco esse roteiro, né? Contextualizar, falar sobre a revogação, as principais alterações, né, que a NBC-TSP 37 nos trouxe, um pouco sobre reconhecimento e mensuração de alguns ativos, depreciação, reavaliação, né, o impairment,
a evidenciação, enfim, as convergências, né, a convergência, as IPSAs, né, que estão modernizando a contabilidade pública e, claro, vou falar também de desafios e cuidados para prática, né, aplicação prática dessa norma que se inicia ali, logo ali, inclusive, em 2027, né? Bom, contextualizando, né, o Conselho Federal de Contabilidade, recentemente, né, entre abril e março de 2026, ele publicou 31 normas na área pública, no Diário Oficial da União, tá? Esse conjunto foi um avanço, tá? Vejam bem, algumas revisões, tá? E algumas novas normas. A convergência está avançando cada vez mais, tá? Estamos voltando para o enfoque contábil patrimonial, né? E não que não seja importante, mas deixando um pouco a questão voltada para o enfoque orçamentário, tá? Então, esse conjunto ele é um avanço significativo, os documentos estão alinhados aos padrões internacionais, o fato que coloca o Brasil de forma estratégica em uma posição estratégica no cenário global, tá? Bom, então foram revisadas 31 normas, incluindo a estrutura conceitual, que seria ali o framework, né? A norma base para todas as outras normas, né? Então, eu já começo com a pergunta: por que a NBC-TSP 07, que trata do ativo imobilizado, por que ela não foi revisada? Não entrou na lista das normas revisadas. Bom, ela não foi revisada porque vai entrar em vigor uma nova norma que é relacionada a outra IPSAS, tá? Que também vai tratar do ativo imobilizado e vai revogar a que está vigente atual, que é a NBC-TSP 07, certo? Então, vamos ter a NBC-TSP 37, tá? Ela trata do ativo imobilizado também. Ela representa um marco relevante, tá? Na evolução da contabilidade aplicada ao setor público brasileiro. Por quê? Bom, ela está inserida no nosso processo que é contínuo, né, para convergir as normas brasileiras às normas internacionais, que são emitidas pelo International Public Sector Accounting Standard Boards, né, o IPSAS Board, do IFAC, né? E o que são as IPSAS? Tá, as IPSAS, em tradução literal, são normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público, também chamadas de International Public Sector Accounting Standards, né, IPSAS. Elas são elaboradas pelo Conselho Internacional de Normas do Setor Público, que é o IPSAS Board, né? É um órgão vinculado à International Federation of Accountants, tá? O IFAC. Então, com que base o CFC, né, ele aprova uma norma emitida pelo IPSAS Board? Bom, considerando que o processo de convergência das normas brasileiras aos padrões internacionais e o acordo firmado entre o CFC com o IFAC, o IFAC autoriza o CFC a ser um dos tradutores de suas normas e fazer a publicação no Brasil. Então, o CFC tem outorgado ali o direito de realizar essa tradução, publicação e distribuição das normas internacionais e demais pronunciamentos ali em formato eletrônico, tá? É importante ter essas informações básicas, né? Porque para saber, da onde sai essa convergência, por que vem tal norma, tem que seguir, não tem que seguir, né? Então é interessante essas premissas básicas aqui sobre as convergências, os órgãos responsáveis, né? Então, prosseguindo aqui, a NBC-TSP 37, ela foi elaborada de acordo com a IPSAS 45. IPSAS é a norma internacional que trata de propriedade, plantas e equipamentos, tá? Ela é editada pelo IPSAS Board, né? E foi revisada de acordo com o IPSAS
Board Handbook 2025. O que seria esse handbook? Bom, ele é um manual, né, que contém todas as normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público, na íntegra, todas. Esse foi publicado em 31 de janeiro de 2025, documento que também, além de todas as IPSAs, ele traz a estrutura conceitual para os relatórios financeiros de propósito geral, os RCPGs, para as entidades, né, do setor público. Bom, prosseguindo aqui, eu trago uma pequena linha do tempo. Em 2008, havia a NBCT 16.10, né, a série NBCT 16, que eram as normas aplicadas ao setor público. Então, para o ativo imobilizado, tínhamos a NBCT 16.9, que abordava depreciação, amortização e exaustão, além da NBCT 16.10. Essa que tratava da avaliação, mensuração de ativos e passivos. Mas lá em 2017, veja, há 9 anos praticamente, né? 9 anos, foi publicada a NBC-TSP 07, ativo imobilizado, uma norma mais robusta, mais detalhada, trazendo, de fato, a convergência para as normas internacionais. Todavia, houve a revisão, houve a necessidade. A contabilidade, como uma ciência social, ela sempre vai estar em evolução e houve a necessidade de fazer revisões, né? No caso da NBC-TSP 07, ao invés de ser publicada uma revisão, de fato ela foi revogada, tá? E foi publicada a NBC-TSP 37, tá? Também trata do ativo imobilizado. Bom, basicamente, né, levando em conta aqui que nosso público não será apenas profissionais da contabilidade, mas eu quero crer que tenhamos também estudantes que estejam interessados na área pública, né? Então, eu vou falar alguns conceitos básicos, né? Primeiro, o que é o ativo imobilizado, né? Bom, a NBC-TSP 37, ela traz ali que o ativo imobilizado ele é o quê? Um ativo que é tangível, mantido para uso na produção ou fornecimento de bens e serviços, para alocação a terceiros ou para fins administrativos, e que se espera utilizar por mais de um período contábil. A alocação, ela só não enquadra, tá? A alocação do ativo imobilizado, a alocação a terceiros, ela só não enquadrará como ativo imobilizado se outra norma específica tratar do item. Vou dar exemplo, propriedades para investimento, tá? Que estão lá na NBC-TSP 06, tá? Então, houve mudança da definição comparando com a anterior? Não, na verdade, a única coisa é que na atual colocou, se tiver alcance de uma NBC-TSP específica. Anteriormente, na 07, falava exceto se tiver alcance da NBC-TSP 06. Por que isso? Porque a partir de agora, com as novas revisões, publicações de novas normas, teremos outras além da NBC-TSP 06 que podem tratar de locação de ativos imobilizados, certo? Então, só para reiterar, a NBC-TSP 06 mencionada aqui, ela trata das propriedades para investimento. E qual que é a importância, né, desses ativos imobilizados no setor público? Bom, eles representam a parcela de grande vulto, né, no patrimônio público brasileiro. Eles englobam vários itens, por exemplo, as infraestruturas, os prédios, edificações, imóveis, equipamentos, quantos equipamentos e máquinas temos aí nos órgãos públicos, né? Os bens de uso especial, tá? Então, o correto tratamento desses itens, ele é essencial, pessoal, ele é essencial.
Lembremos que a gente tem que, como profissional contábil, fazer a representação fidedigna dos itens nas demonstrações contábeis, tá? Então, a qualidade e fidedignidade das demonstrações contábeis públicas, tá? A prestação de contas e accountability perante a sociedade, a adequada gestão e planejamento do patrimônio público. Vejam, são muitos itens. Mais à frente eu vou demonstrar aqui o tamanho que é o item chamado ativo imobilizado no setor público. Também é importante o atendimento às exigências dos órgãos de controle, sejam auditorias internas, sejam externas por meio do Tribunal de Contas da União, dos Estados, na União, a Controladoria Geral da União, as auditorias internas e controladorias internas de cada órgão, tá? E, claro, a comparabilidade internacional, né, das informações governamentais. Com essa convergência, é possível comparar as demonstrações contábeis de países distintos, né, os balanços gerais de cada ente nacional. Para se terem uma ideia, pessoal, conforme eu comentei que eu iria trazer, eu ilustro aqui o Balanço Geral da União de 2024, tá? E esse balanço eu retirei da fonte do site, né? A fonte é o site da Secretaria do Tesouro Nacional. Percebam, colegas, o ativo imobilizado ele está no montante de 2,608 trilhões de reais. Isso em 31/12/2024. Fazendo uma análise vertical aqui, básica, né? Que é verificar o percentual que ele representa em torno do ativo total, temos 32,34% dos ativos. Percebam a relevância que é o ativo imobilizado frente ao total dos ativos, tá? 2,608 trilhões, isso no Balanço Geral da União de 2024, tá? E podem perceber também que entre 2023 e 2024 houve um aumento também, tá? Houve um aumento também. Então, percebam a relevância. Prosseguindo aqui no Balanço Geral da União, eu peguei a nota explicativa número 9, né? Inclusive, cabe aqui observar que a referência cruzada está certinha, ó, nota explicativa número 9, e aqui eu trouxe ela, a nota explicativa número 9, e ela traz para a gente o seguinte: o imobilizado alcançou um montante de 2,608 trilhões de reais, né? Ele aumentou, então, 12,15 em relação a 2023, e eu trago a tabela abaixo aqui, demonstrando por quê. O ativo imobilizado ele é dividido em duas categorias na União, no setor público em geral, na verdade. São os bens móveis e os bens imóveis, tá? Aqui temos o valor contábil líquido, deduzido, né, da depreciação, amortização ou exaustão acumulada e ainda deduzido da redução ao valor recuperável. Chegamos ao valor líquido, 128 bilhões 472 milhões de bens móveis e 2 trilhões 479 bilhões 815 milhões de bens imóveis, o valor líquido, né, que chega ao total já mencionado ali de 2,608 trilhões, tá? Percebam a relevância disso, tá? Isso é maior do que o PIB de muitos países, né? Para se ter uma ideia. Bom, para sair um pouquinho do amplo ali da União, eu trouxe aqui a Prefeitura de Curitiba, o balanço patrimonial da Prefeitura de Curitiba. Ele nos traz aqui, pessoal, olha só, imobilizado, dividido em bens móveis e imóveis, né? Tirando ali, né, a depreciação, exaustão e amortização acumulada aqui, a gente tem um montante de 5.915.216.016,26 reais, isso no final do ano passado, 31/12/2025.
Esse recorte eu peguei do balanço da Prefeitura de Curitiba, né? Para demonstrar aqui também, né, para o público em geral, mas aqui os colegas aqui do Paraná, para terem uma ideia. Isso é uma informação relevante, inclusive, para a sociedade. É uma transparência para demonstrar a composição dos itens, dos bens móveis e imóveis que temos no setor público na Prefeitura de Curitiba. Isso é utilidade pública, digamos assim, tá? E como fica o jogo, pessoal? Aqui uma substituição, né? O árbitro com a plaquinha substituindo, saiu de campo a NBC-TSP 07 e quem vai entrar lá a partir de 1º de janeiro de 2027 entra em campo, né? A NBC-TSP 37. Vamos lá. Vigência. Então, sai a NBC-TSP 07. O mesmo nome, ativo imobilizado. Ela foi publicada em 22 de setembro de 2017, no Diário Oficial da União, tá? Ela passa a ter valor a partir da publicação no Diário Oficial. Ela passa a ter o seu valor legal. Todavia, a vigência é estipulada no texto dela, que colocava a vigência em 1 de janeiro de 2019. Esse era o início de vigência dela. Qual que é a situação atual? Ela foi revogada em 1 de 1 de 2027 pela NBC-TSP 37. Mas, outra informação aqui relevante é que ela substituiu 2 normas anteriores, né, lá de 2008, a NBC-T 16.9 e a 16.10. Agora vamos para a NBC-TSP 37, é quem entra, né? Então, sai a 07 e entra a 37. A 37, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público, número 37, ativo imobilizado, foi publicada no Diário Oficial da União no dia 17 de março de 2026, ou seja, bem recente, tá? A sua vigência 1 de 1 de 2027, tá? E entra em vigor a partir também, né, de 1 de 1 de 2027. E está substituindo a NBC-TSP 07, tá? Então, qual seria o alcance? O alcance dessa norma, da norma em tela, a NBC-TSP 37, o alcance delas são as entidades que elaboram, tá? E apresentam as demonstrações contábeis de acordo com o regime de competência, tá? Sabemos que no Brasil, né, a própria estrutura conceitual traz ali o regime de competência e temos implicitamente o princípio contábil da competência, né? Então, estas devem aplicar a norma na contabilização do ativo imobilizado. Qual que seria o objetivo? O objetivo central dela é o mesmo da NBC-TSP 07, que é o quê? Apresentar o tratamento contábil, tá, aos ativos imobilizados das entidades do setor público e seguindo o alcance, que apresentam as demonstrações e elaboram de acordo com o regime de competência, ok? Feito isso, passado aqui o alcance e o objetivo, revogação. Quando? Bom, no item vigência, tá? Eu fiz questão de trazer o texto, pessoal. É muito interessante quando a gente vê uma nova norma publicada, quando a gente fizer a leitura dela, é importantíssimo, geralmente está no final, nos últimos parágrafos da norma, o texto falando da vigência. Isso é muito importante, porque a vigência poderia ser 2028,
Como que eu iria saber a partir de quando eu vou ter que aplicar a presente norma? Então, eu fiz questão de trazer o texto, tá? Ele traz que a norma deve ser aplicada pelas entidades do setor público a partir de 1º de janeiro de 2027. Aí, abre parênteses, digamos assim, salvo na existência de algum normativo em âmbito nacional que estabeleça prazos específicos, casos em que esses vão prevalecer. Vou dar um exemplo. Se o MCASP, Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, estipular um outro prazo, tá? Algum tribunal de contas ali começar a exigir, né, que seja a partir de outro período, o plano de implantação de procedimentos contábeis patrimoniais, se tiver outra data, né? Mas, em regra, todos esses normativos, eles são elaborados em consonância com as normas brasileiras de contabilidade. São bem harmônicas as entidades que elaboram essas normas, então, em regra, a norma vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2027, tá? A NBC revoga, além disso, essa norma revoga a partir de 1 de janeiro de 27 a NBC TSP 07 ativo imobilizado, que foi publicada lá no Diário Oficial da União em 28 de setembro de 2027, ok? Então, agora eu vou falar um pouquinho de alterações. Temos algumas alterações e bem interessantes, tá? Bom, a primeira aqui que eu vou falar é que a 07, ela não trazia sobre aplicação retrospectiva, tá? A NBC TSP 37, ela traz que a entidade deve aplicar de forma retrospectiva, tá? De acordo lá com a NBC TSP 23, que trata de mudanças de estimativas e políticas contábeis, exceto quando a entidade pode optar por mensurar, olha só, uma ênfase nos ativos de patrimônio cultural pelo seu custo atribuído quando não estiver disponível uma informação confiável sobre os custos desses ativos na data de aplicação dessa norma. Ou seja, não precisa aplicar de forma retrospectiva, né? Retroceder as demonstrações, mas começar a partir dali a um custo que foi atribuído, né? O deemed cost, no caso dos ativos de patrimônio cultural, tá? Se na aplicação dessa norma existir alguma diferença entre o valor contábil anterior pelo valor justo e o novo valor contábil pelo valor justo, ou o valor corrente operacional, que também é um termo novo, a entidade ela deve reconhecer essa diferença ajustando os resultados acumulados ou outro componente do patrimônio líquido, sem representar essa informação de forma comparativa. Então, não há necessidade, nesse caso, dessa diferença de fazer a representação comparativa, certo? Bom, ainda, né, só para explicar para vocês o que seria essa aplicação retrospectiva. A nossa NBC TSP 23, que inclusive passou por uma revisão nessa leva de 31 normas, ela trata de políticas contábeis, mudanças de estimativas e a retificação de erros. Então, ela traz o seguinte, né, para ficar mais didático aqui, a aplicação retrospectiva, o que ela é? Basicamente é a aplicação de uma nova política contábil nas transações, outros eventos, tá? E a condições, como se essa política sempre tivesse sido aplicada, ou seja, vai representar as demonstrações anteriores também como se essa política já fosse aplicada no passado, tá? Essa representação, então, ela seria o quê? Ela seria a correção do reconhecimento, da mensuração e da divulgação, tá? Inclusive da divulgação, ou seja, notas explicativas
de valores dos elementos das demonstrações contábeis, como se um erro do período anterior, né, nunca tivesse ocorrido. Quando é caso de erro, quando é caso ali de nova estimativa ou política, como se nunca tivesse sido alterado, certo? Ainda outras novidades, pessoal. Foi dada uma grande ênfase, tá, nos ativos culturais, ativos de patrimônio cultural, também conhecidos na academia como heritage assets, tá? Alguns ativos imobilizados, tá? Eles são definidos pela norma como patrimônio cultural, porque eles têm uma raridade, uma importância em relação às suas características ali arqueológicas, arquitetônicas, agrícolas, artísticas, culturais, ambientais, históricas. Percebam aqui que a definição traz coisas aqui, digamos, um patrimônio histórico, está cultural ali, mas não se limita a isso, tá? Não se limita apenas a essas características. As entidades, geralmente, elas pretendem manter esses bens, né, por longos períodos e preservá-los, é claro, está preservando a história. Um determinado município, ele tem ali uma estátua, né, um monumento, ele quer preservar aquilo, é um patrimônio cultural, né? Então, ele vai preservá-lo em benefício também de gerações, né, das nossas próximas gerações e das atuais, nós, né? E as gerações futuras. Exemplo do patrimônio cultural, então, eu trago aqui, né? Eu citei já o monumento, mas também temos as edificações históricas, né? Coleções de museus e obras de arte. Olha só, aqui no CRC Paraná tem um museu muito bonito. Olha as obras ali. Não tem, sabe, tem que preservar a história. É essa que é a ideia dos ativos culturais, também definidos como patrimônio cultural, ok? Bom, então esses bens de patrimônio cultural, eles têm algumas características, tá? Características bem inerentes a eles, e a NBC TSP 37, ao contrário da 07, ela deu bastante ênfase a isso, tá? Eles possuem restrições quanto ao uso ou alienação, tá? Um órgão público não pode vender uma praça, um monumento, um prédio histórico, assim, do nada, né? Ele possui a vida útil longa e, às vezes, até indefinida, não tem como mensurar a vida útil, tá? Inclusive, esse termo vida útil indefinida também é um termo novo que veio na NBC TSP 37 para os ativos imobilizados. Lembremos, vida útil indefinida não é sinônimo de vida útil infinita, tá? Não tem vida útil infinita. E, por fim, o mais importante, esses bens de patrimônio cultural, uma das principais, né, a principal característica, eles são insubstituíveis. Você tem um quadro, uma obra de arte ali, histórica, foi lá, infelizmente, houve um incêndio, destruiu. Vai colocar outra no lugar? Ela é única, tá? Então, é uma perda para o patrimônio público, né? Então, essas são as características e, reitero, a NBC TSP 37 deu ênfase nos patrimônios, os bens de patrimônio cultural, tá? E ainda foi dada ênfase em outros itens, os ativos de infraestrutura, tá? O que são os ativos de infraestrutura, pessoal? Eu trago aqui a definição que está presente na norma, eu fiz questão de trazer na íntegra, tá? Que eles compreendem uma série de ativos, eles constituem redes ou sistemas que servem à comunidade em geral, né? Geralmente, esses ativos de infraestrutura, eles têm uma vida útil longa, tá? Longa, não indefinida, tá? E muito menos infinita, que não existe, tá? Então, eles têm uma vida útil longa. Por quê?
Porque o número de componentes dessas redes ou sistema, ele é continuamente mantido, substituído e remodelado, tá? Trago aqui exemplos de ativos de infraestrutura, tá? Redes de transmissão de eletricidade podem incluir ativos como usinas, subestações, centrais de distribuições, as torres de transmissão, essas a gente vê com frequência na rua, né? Isso ali é um patrimônio público, se for de uma entidade pública. Tá? Equipamentos do sistema, os centros de controle, sistemas e equipamentos de comunicação, né? Os equipamentos ali que ficam na reserva de energia, de emergência, centros de operação de emergência, instalações de serviços de manutenção, tá? Esse é o primeiro exemplo, mas vejam bem, as redes rodoviárias, tá? Que podem incluir ali calçadas, leitos viários, os meio-fios, canais, passarelas, pontes, sinalizações e iluminação. Esses sempre estão em manutenção, então eles têm uma vida útil longa, exceto se for definido ali pela administração pública que eles serão demolidos para dar lugar a outro ativo, né? Então seria desreconhecido esse ativo para dar vida a um novo ativo, né? Bom, e temos os sistemas hídricos ali, por exemplo, as barragens, canais, né, de redes pluviais ali, reservatórios terminais, os tanques, né, bombas e estações de tratamento, túneis, oleodutos, todos esses são ativos de infraestruturas, tá? Infraestrutura, e que, eu reitero aqui, eles geralmente têm uma vida útil longa. Reitero que o número de componentes dessas redes ou sistemas, eles são mantidos, né, de forma contínua, substituídos e remodelados, certo? Então, a norma trouxe ênfase também nesses ativos de infraestrutura, tá? Também, ativos que adquirimos via permuta. Podemos adquirir via permuta ali, né, por uma troca por ativos não monetários, né, ou combino ativos monetários e não monetários. Ó, eu estou trocando ali esse veículo por uma máquina e assim por diante, tá? Como que vai ser mensurado isso? Bom, o custo desse ativo, ele vai ser mensurado pelo valor justo, tá? Ao menos que essa operação não tenha natureza comercial ou que esse valor justo não possa ser mensurado de forma confiável, tá? Confiabilidade é uma característica, né? Um item, na verdade, não uma característica, é muito relevante para definir a base de mensuração. Então, se não for confiável, esse ativo vai ser mensurado mesmo que a entidade não consiga desreconhecer o ativo cedido. Então, o que ela adquiriu vai ser mensurado. Se o ativo adquirido não for mensurado pelo valor justo, o custo dele vai ser mensurado pelo valor contábil do ativo cedido, tá? Então, o que ele está cedendo, se o valor contábil é 200, ele vai registrar o que ele recebeu a 200. E a aplicação é prospectiva, ou seja, vai contar dali para frente, tá? Diferente da retrospectiva que eu iria demonstrar também dali para os períodos anteriores. Mas no caso de permuta, a aplicação é prospectiva, ok? E surgiu algumas figuras novas, né? O valor corrente operacional. Tá? O valor corrente operacional é o valor que a entidade iria pagar pelo potencial serviço remanescente de um ativo na data dessa mensuração. Aí, esse termo vem lá da NBC-TSP 38, todavia, ele é mencionado diversas vezes na NBC-TSP 37, e aqui eu trago que a entidade ela vai poder optar por mensurar os ativos do patrimônio cultural pelo custo atribuído, quando não estiver disponível informação confiável sobre os custos desses ativos. Todavia, o item 7 da NBC-TSP 37
ele traz o seguinte, que se a entidade tem ali bens tangíveis de patrimônio cultural que atendam à definição de ativo, mas que não satisfaçam os critérios de reconhecimento desse ativo imobilizado, essas informações que a norma exige, elas vão ser o quê? Divulgadas em notas explicativas, ok? Quando essa informação sobre o custo ou valor corrente do ativo do patrimônio cultural tangível estiver disponível, aí sim a entidade, a partir dessa data, vai reconhecer o ativo de acordo com o item 6 da norma, que o quê? Trata da definição de ativo imobilizado e aplica os critérios de mensuração dessa norma, ok? E a divulgação? A divulgação é o que a gente vai mostrar ali, né, nas notas explicativas. O que a entidade deve divulgar? Bom, não mudou tanta coisa em vista da norma anterior, mas eu trago aqui, tá, algumas coisas. A entidade vai ter que divulgar a informação para ajudar os usuários das demonstrações contábeis a avaliar. Aí eu trago sobre o valor corrente operacional novamente. Para os ativos imobilizados que são mensurados pelo valor corrente operacional ou pelo valor justo lá no balanço patrimonial, após o reconhecimento inicial, vai ter que ser divulgada nas notas explicativas, ok? As técnicas de avaliação e os dados que foram utilizados para desenvolver essas mensurações. Então, isso vai na nota explicativa e é uma novidade da NBC TSP 37. Então, essa aplicação também está presente na NBC TSP 38, tá? É a divulgação, as formas, tá? Da divulgação. Temos ali, seguindo o mesmo raciocínio da norma aplicada à contabilidade comercial societária, né? A NBCTG 46, que trata do valor justo, né? Então, esse nível é semelhante. Ele está presente na NBC TSP 38, todavia é importante porque deveremos colocar, né, as bases de avaliação, as técnicas e os dados utilizados para mensurar. Então, é importante eu trazer aqui os inputs, tá? Que podem ser observáveis ou não. Então, temos 3 níveis, tá? O nível 1 são os preços cotados no mercado, não ajustados, né? Mercados ativos, para ativos e passivos idênticos, que a entidade acessa na data da mensuração. Já as informações de nível 2, que são entradas, os inputs, eles são diferentes dos preços cotados no nível 1. Por quê? Eles são observáveis apenas direto ou indiretamente, tá? E não idêntico. E o nível 3 é o mais ali complexo, digamos assim, pois não são observáveis para o ativo e passivo. Aí temos a abordagem de mercado, que vai ser uma técnica de mensuração, que vai utilizar o preço ou outras informações relevantes, né, geradas pelas transações de mercado, envolvendo esses ativos ou passivos em um grupo que sejam idênticos ou comparáveis. Então, para mensuração no valor justo, utilizando dados não observáveis, né, que são relevantes, ou mensurações do valor corrente operacional estimáveis, utilizando dados não observáveis, o efeito das mensurações sobre o resultado do período ou ativos ou patrimônio líquido, ok? Tá, e aí surgiu o custo atribuído, né? A transação, né, que é adquirida aqui sem contraprestação, né? Também tivemos uma nova norma publicada, né, NBC TSP 39 Receitas. Todavia, enquanto ela não está vigente, entra a NBC TSP 01. Então, o que seria o custo atribuído, também chamado de deemed cost? Ele é o custo que se mensura na adoção inicial de determinada norma. Os ativos imobilizados adquiridos por meio de uma transação sem contraprestação, eles vão ser mensurados pelo custo atribuído. A entidade vai aplicar a NBC TSP 38,
para esse custo atribuído. Para os bens de patrimônio cultural, se for aplicado, não há necessidade da aplicação retrospectiva, conforme eu trouxe lá atrás, né? Bom, e eu trago um exemplo aqui, né, do custo atribuído. Então, eu tenho um veículo sem custo atribuído, desreconhecido, sem nota fiscal. Verifiquei que em 1/7/2027, esse veículo estava, por meio de um laudo, avaliado pelo valor justo a 35 mil. Como que eu vou contabilizar esse veículo? Eu vou fazer um débito no ativo imobilizado no montante de 35 mil e vou creditar em ajuste de avaliação patrimonial 35 mil, lá no patrimônio líquido. E ainda vou levar em conta a vida útil e o valor residual desse ativo. E assim eu vou registrar a depreciação. Então, tendo o valor residual de 5 mil, o valor depreciável passa para 30 mil. A vida útil de 10 anos, então eu vou depreciar 3 mil por ano. Então, eu debito despesa com depreciação no valor de 3 mil anualmente, né? E credito a depreciação acumulada, que é uma conta redutora do ativo imobilizado, tá? No valor de 3 mil. Essa seria um exemplo de um custo atribuído, né? Por um valor que foi ali atribuído após pelo valor justo por meio de um laudo, tá? Aqui o exemplo. Outras normas, tá? Aqui eu vou ser bem breve. Temos outras normas que são relacionadas com a NBC-TSP 37, que é a 09, que trata da redução ao valor recuperável de ativo não gerador de caixa, Impairment Test IPSAS 21, NBC-TSP 10, redução ao valor recuperável de ativo gerador de caixa, tá? Ao contrário da 9, é relacionada ao Impairment Test e a IPSAS 22. E a NBC-TSP 06, propriedade para investimento. É o quê? A entidade utiliza o modelo de custo para propriedades para investimento, conforme a NBC-TSP 06, tá? Ela deve utilizar o modelo de custo também previsto na NBC-TSP 37, se for o caso. Ficaram mais amplos, né, sobre a divulgação e, conforme eu já mencionei, os ativos de patrimônio cultural, né, quando eles ou uma classe deles não for reconhecido, né, deve divulgar quais as dificuldades de mensuração confiável que impediram o reconhecimento e qualquer relevância desses itens do patrimônio cultural não reconhecidos em relação ao atendimento, né, dos objetivos da entidade. Reavaliação versus perda por valor recuperável. Há sempre ali uma dúvida, né, se é a mesma coisa, reavaliação, inclusive a reavaliação na contabilidade societária é vedada lá pela Lei 6404, mas no setor público é uma prática legal, tá? Então, a reavaliação ela deve ser realizada com suficiente regularidade para assegurar ali que o valor contábil não esteja diferente de forma material do que seria determinado utilizando o valor corrente na data das demonstrações. Por sua vez, o valor recuperável, a redução ao valor recuperável, são as perdas por redução ao valor recuperável e as reversões dessas perdas de um ativo, segundo consta lá na NBC-TSP 09 e a NBC-TSP 10, tá? Não dão necessariamente origem à necessidade de efetuar a reavaliação de uma classe de ativos a qual o grupo de ativos ali pertence, certo? E surgiu aqui a figura da vida útil indefinida, tá? Não tínhamos essa figura, né? Os ativos, incluindo edifícios, né? A vida útil geralmente é definida, entretanto, temos circunstâncias que os ativos podem ter a vida útil indefinida. A título de exemplo, uma pintura, uma escultura de valor histórico mantido em um ambiente protegido, cuidadosamente controlado para preservar o bem, pode ser considerada detentora de uma vida útil indefinida.
desde que essas condições continuem a ser aplicadas. Dessa forma, não há depreciação nesses itens, né? Dada a história de rápidas mudanças na tecnologia, computadores e outros imobilizados, suscetíveis à obsolescência tecnológica, né, a rapidez que a tecnologia está andando, esses frequentemente vão ter a vida útil curta, tá? Por exemplo, algumas exceções como locais de extração de rochas, minerais, pedreiras e os locais utilizados como aterro, os terrenos têm vida útil ilimitada, portanto, não devem ser depreciados. O ilimitado aqui, digamos que é indefinido, tá? E os custos? Quais são os custos de um ativo imobilizado? Aqui é um conceito básico, tá? Para mensurar o ativo pelo custo. Qual que é? É o preço de compra acrescido ali dos tributos de importação, aqueles que não são recuperáveis, né? Após reduzir os abatimentos e descontos comerciais. Quaisquer outros custos que são diretamente atribuíveis para colocar esse ativo no local e nas condições para que ele seja capaz de funcionar, e a estimativa dos custos de desmontagem e remoção. Esses custos representam a obrigação que a entidade ali está incorrendo, né, quando o item é adquirido ou como consequência de utilizá-lo em determinado período, né, para finalidades diferentes da produção de estoque em determinado período, tá? E exemplos de custos aqui diretamente atribuíveis: benefícios a empregados, preparação do local, frete e manuseio para receber e instalar, a própria instalação e montagem, os testes para verificar se está funcionando e os honorários profissionais. Às vezes vai ser necessário ali um profissional para prestar algum serviço e os honorários dele entrarão no custo do ativo imobilizado, tá? E os que não fazem parte, sempre também surge uma dúvida: mas esse faz parte, não faz parte? Bom, gastos com abertura de nova instalação, introdução de novo produto ou serviço, inclusive ali as propagandas e promoções, né? Transferências para um novo local ou para nova categoria de treinamento, de clientes, incluindo treinamento, tá? As despesas administrativas, né? Taxas, etc., e outros gastos indiretos, e a manutenção diária e reparos. Esses não fazem parte do custo do ativo imobilizado. Métodos de depreciação aplicáveis, temos aqui, né? Vários métodos podem ser utilizados para alocar de forma sistemática. Temos o método clássico, que é o linear, né? Se vale 10 anos, a gente põe ali que a vida útil é 10%, né? Então, a cada ano vai depreciar 10%. Em 10 anos, 10% por ano. Os saldos decrescentes, né? A taxa decresce ao longo da vida útil, e o método de unidades produzidas. A entidade vai selecionar o método que melhor reflita essa aplicação, né, o padrão esperado, e esse método deve ser aplicado de forma consistente entre períodos, exceto se houver mudança no padrão de consumo, ok? Aqui eu trago um exemplo numérico da soma de dígitos, né? A gente soma, por exemplo, o item tem 5 anos de vida útil, a gente vai somar os dígitos, né? 1 ano, mais 2 anos, mais 3, mais 4, mais 5 é igual a 15. Então, a gente vai começar a depreciar 5 anos dividido pela soma dos dígitos, que é 15. E o valor do bem é 2.000. Então, o valor ali eu vou colocar como despesa de depreciação, 666,67. O valor contábil líquido é o valor de 2.000 e reduzido a depreciação acumulada. E assim por diante até o 5º ano, que vai ter o valor contábil de R$600, que é o valor residual que eu coloquei aqui no nosso exemplo, ok? Método baseado em receita, tá? Esse método de depreciação baseado em receita gerado pela atividade que inclui a utilização do ativo, ele não é apropriado, tá? Então, é uma dica aqui.
A receita gerada pelas atividades, geralmente, ela reflete outros fatores, além do consumo de benefícios econômicos ou potenciais serviços do ativo. Por exemplo, a receita é afetada por outros insumos, por outros processos, né, nas atividades de venda, mudanças no volumes, preços, etc. O componente de preço da receita pode ser afetado, inclusive, pela inflação. Mas por que? Mas o que é esse método? Esse método é baseado em receita, o método de contribuição à receita líquida, e aloca o custo de um ativo proporcionalmente à receita gerada em cada período. Mas esse método, reitero, ele não é apropriado, ok? E quais que são os principais desafios aqui, né, pessoal? Não tem como deixar de falar. A possibilidade, né, desafio, realizar o inventário completo, esse é um grande desafio nos órgãos públicos, registrar todos os bens por meio do custo atribuído, será que a gente consegue isso? Capacitar os contadores, vejam, o CRC Paraná está cumprindo seu papel na educação profissional continuada, conteúdo de qualidade aqui, os profissionais têm isso em mãos, vamos dar valor, tá, pessoal? Porque é uma norma nova, 2027 já está aí, tá? Bom, a componentização dos ativos. A entidade deve alocar inicialmente ali o valor, né, reconhecido de um ativo a seus componentes significativos e depreciar de forma separada. Então, a dica, comece o inventário desde já, tá? Sem um inventário confiável, não há possibilidade de uma transição confiável. Conscientize os seus colegas servidores que são responsáveis pela área de patrimônio e nada menos, nada mais que fazer valer as prerrogativas privativas dos profissionais da contabilidade, que são aquelas presentes no nosso Decreto-Lei 9295 de 1946 e na Resolução CFC 1640 de 2021. Resumindo, para terminar aqui, o ativo imobilizado, a NBC-TSP 37, ela não é apenas uma atualização técnica. Trata-se de uma transformação na forma como a contabilidade aplicada ao setor público no Brasil vem gerenciar seu patrimônio, tá? Estudantes, é isso que eu tinha para apresentar hoje. Fico muito grato pela presença de todos vocês. Passo a palavra para o meu amigo Márcio aí. Excelente, professor Tiago. Tiago, em nome dos participantes, nossos sinceros agradecimentos por compartilhar seu grande conhecimento conosco. Gostaríamos de trazer algumas perguntas que surgiram durante a tua fala, especialmente pensando no nosso dia a dia da contabilidade. Vamos lá então, Tiago? Claro. A primeira pergunta que eu quero passar para você, Tiago, é: quais os principais itens do ativo mobilizado você, Tiago, considera que tiveram maior impacto com a publicação da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público 37? Perfeito, excelente pergunta, Márcio. Isso foi uma das maiores alterações mesmo que foram trazidas, né, pela nova norma. E eu vou destacar aqui a maior ênfase nos ativos culturais, também chamados de heritage assets, né? Patrimônio cultural, patrimônio público. Houve maior ênfase em vista da NBC-TSP 07, também os ativos de infraestrutura, tá? Que são as rodovias, né? Esses tipos de ativos. O custo atribuído, ou seja, para os ativos culturais, a possibilidade de ter o custo atribuído. O que seria o custo atribuído, também conhecido como deemed cost? Seria você colocar um custo inicial, atribuir um custo inicial naquele ativo e poder fazer a apresentação prospectiva. Não é necessário fazer a representação retrospectiva, tá? Essas são as principais alterações ali que eu acho mais relevante e que vai ser um desafio para os nossos colegas profissionais. Aliás, Tiago, um grande desafio, um grande desafio. E, Tiago, temos mais uma pergunta. Vamos lá.
quais os principais pontos que você sugere para a adoção inicial da norma brasileira de contabilidade técnica pública, do setor público número 37? Perfeito, excelente. Essa, para mim, é a pergunta-chave, os principais pontos. Bom, o primeiro ponto é ter um apoio da alta gestão, né? A alta gestão apoiar na aplicação, né? Tem a importância ali da contabilidade demonstrar o patrimônio público. Logo após, e não menos importante também, é o profissional da contabilidade ter a curiosidade de ler a norma, capacitar. Olha só o evento aqui, a gente dando os principais pontos, tá? Então, equipe capacitada, apoio da alta gestão e, claro, tem as questões operacionais ali, fazer um inventário, tentar fazer um inventário 100% para conseguir registrar fidedignamente ali o ativo imobilizado, né? Então, esses são os 3 pontos-chave ali. Grandes desafios, hein, Tiago? Grandes desafios que estão vindo aí pela frente. E para finalizar, professor Tiago, qual a mensagem ou reflexão final você deixaria para os profissionais que estão enfrentando esse desafio de modernização da contabilidade pública? Excelente. Eu deixo a mensagem o seguinte: sejam proativos, tá? A proatividade, ela tem que acompanhar a contabilidade, que é uma ciência social, é dinâmica, ela muda conforme a sociedade muda. Então, tem que ser proativo, buscar se capacitar, tá? Participar dos programas de educação profissional continuada, ler as normas, tá? Muitas vezes a gente está na correria do dia a dia, mas tirar uns 10, 15 minutinhos ali, ler as normas, discutir com os colegas, sempre trocar uma ideia, ter uma segunda opinião, para exercer com excelência e representar de forma fidedigna e relevante o patrimônio público. Excelente, professor Tiago. Realmente, você trouxe aí o cerne da questão, estar sempre se capacitando, sempre estudando, sempre buscando se desenvolver. E com o encerramento desta excelente aula do professor Tiago, reforçamos o convite para que nos acompanhem nas próximas sextas-feiras dessa jornada técnica de atualização em contabilidade pública. Os próximos episódios serão dias 3 de julho, 14 de agosto e 25 de setembro. Deixe um like, inscreva-se e compartilhe este conteúdo com quem precisa entender que a contabilidade também se transforma. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.